Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma atualização do Bitcoin, Ethereum e altcoins aqui do meu canal Bruno CryptoBR. E vou começar essa atualização trazendo para vocês uma análise solicitada pelo nosso seguidor aí, William Machado, que comentou: pode ser oportuno entrar em Ethereum no par BTC? Então, lembrando que eu vou sempre olhar as moedas que vocês colocarem nos comentários das análises, perfeito? Então, vou começar aqui por essa análise e depois eu passo ali para o Bitcoin e algumas altcoins, tá? Eu já tenho uma análise construída em Ethereum no par BTC bem antiga, inclusive, e ela continua sendo respeitada. Mas eu vou trazer uma análise do zero aqui para vocês. Veja só que Ethereum no par BTC, pessoal, ela tem uma longa tendência de baixa, né? Por quê? Porque as moedas estão perdendo valor frente ao Bitcoin devido ao fato do Bitcoin ganhar dominância. Ethereum nesse par tem essa região de fundo extremamente importante, que ela não cai abaixo desde que superou essa região em abril de 2021, tá? Então, sempre próximo a essa região é uma boa oportunidade de se posicionar, perfeito? A última vez que isso aconteceu foi no dia 8 de janeiro, rapidamente, né? Na mesma semana ali ela subiu mais de 20%, né? Então eu tomaria bastante cuidado ao me posicionar, por exemplo, agora. Não acho tão oportuno por ela estar no meio do caminho, tá bom? Aí, o William. Então eu ficaria atento aí agora, talvez no rompimento dessa região de resistência, que eu vou marcar aí com uma linha rosa, e aí ela pode ir buscar ali a próxima região de resistência, que é a média de 100 semanas, e também o nível da LTB, perfeito? Enquanto ela não romper essa região da LTB, eu ficaria de fora, tá? E só pensaria em compras mesmo perto da linha azul. E se em algum momento ela não segurar nessa linha azul, deixa eu medir aqui, esse ponto é uma região, né? Próxima à retração de Fibonacci, ela pode buscar didaticamente o ponto de retração de Fibo, que vai ser seu próximo suporte. Então quer dizer que as duas linhas azuis no gráfico, que são os melhores pontos de compra nesse ativo, né? Em Ethereum, nesse par, ok? Então, agora, falando sobre o Bitcoin, veja só, o Bitcoin caminha para um fechamento diário daqui a pouco, continuando a sua jornada de alta, né? Com volume. As últimas horas foram de consolidação, o que é bastante positivo, visto que a dominância chega numa região de resistência, veja só, enquanto o Bitcoin teve 2 horas de consolidação, a dominância teve, aliás, enquanto o Bitcoin teve 4 horas, né, de consolidação, 2 candles de 4 horas, a dominância teve 2 candles de baixa, o que favorece aquele viés que eu venho monitorando com vocês, de que quando o Bitcoin estabilizar e a dominância começar a cair de forma expressiva, vamos ver um movimento expressivo das altcoins. Isso pode acontecer a qualquer momento, tá? Então o Bitcoin se estabiliza nessa região. Hoje eu vou acrescentar aqui pra gente o VPVR para a gente dar uma olhada se alguma coisa mudou nos níveis com mais volume de negociação, né? Lembrando que o VPVR, ele sinaliza para a gente o nível com mais volume de negociação em cada faixa de preço. Então, pessoal, não esquece de deixar aquele like aí, de se inscrever no canal para que esse conteúdo chegue para mais pessoas e comente também quais altcoins vocês gostariam de uma análise, né? Então, observem que, de fato, a gente não teve uma barreira para o preço nesse momento. A gente ainda consegue visualizar que o caminho segue livre para o Bitcoin e o volume diminuindo aí drasticamente cada vez que o Bitcoin continua subindo, né? Então, muita atenção, muito cuidado, você que está esperando por correções, que tal correção pode não acontecer. Lembrando que eu venho monitorando com vocês o seguinte, né? Falando de correção agora. Nós estamos falando que o BTC pode retestar a média de 9 e 21 períodos no gráfico de 4 horas, por isso eu marco aqui 2 suportes agora com as linhas amarelas, ok? E aí, eu vou agora ajustar com vocês o ponto gatilho, né? Para uma confirmação de uma correção mais acentuada. Porque nós temos 2 suportes marcados com as linhas amarelas, são suporte de curto prazo, e depois 2 suportes mais fortes marcados com as linhas brancas, tá? Que são aí dentro dessa análise os suportes mais fortes, ok? Então, fracione as suas entradas, não queira adivinhar onde vai ser o melhor ponto para comprar. Porém, caso a gente veja o Bitcoin perdendo aqui, ó, a região dos... Vou marcar para vocês com uma linha rosa, vou atualizar o nosso gatilho hoje, então, em 49.500 dólares, a gente pode ver uma correção, né, mais expressiva do Bitcoin, uma correção entre
aproximadamente 2,5% e até 7%. E aí, você que está fazendo compra fracionada nas linhas amarelas, poderia pensar em realizar a sua posição compradora para recomprar em níveis mais baixos, tá? Então, essas são as oportunidades aí que você pode ter nas próximas horas, nos próximos dias, né? Com uma boa relação risco-retorno. O que me chama a atenção aqui no VPVR, complementando a análise dele, é que, olha só, nós só temos volume considerável, pessoal, lá embaixo nos 42 mil dólares. Então, quer dizer que se o Bitcoin perder esse ponto gatilho, a gente poderia ver uma bela de uma correção rápida, com uma queda aí de 10 mil dólares do Bitcoin, né? Apesar que a partir do rompimento dá menos que isso, seria uma queda ali de 13%. Então, eu vou até acrescentar, que eu acho menos provável, tá, disso acontecer, mas já vou acrescentar aqui esse terceiro nível de suporte interessante para você fazer a sua maior alocação, se ele for testado. Mas é menos provável nesse momento. Só vou passar a olhar para esse viés se o Bitcoin perder a linha rosa na casa dos 49.500 dólares, ok? Vamos falar rapidamente sobre a Ethereum no par USDT, que começa, veja só, Ethereum, enquanto o Bitcoin hoje, né, tá tendo aliás, vou pegar aqui o gráfico de 4 horas para ficar mais fácil, ó. O gráfico de 4 horas, Bitcoin deu uma consolidada, Ethereum continuou o movimento ali nas últimas 4 horas, mas nada de forma muito expressiva, tá? Só que Ethereum, ela tem agora, nesse momento, né, uma oportunidade de sair na frente do BTC, subir mais que o BTC. Por isso que eu tenho monitorado esse alvo aqui com vocês dos 3 mil dólares. Então, a Ethereum ainda tem essa possibilidade de buscar os 3 mil dólares. Fiquem de olho nessa oportunidade. Lembrando que Ethereum, agora a gente só espera por correções de Ethereum, também nas médias rápidas, então ela rompeu ali o ponto gatilho, vamos ajustar essas médias rápidas aqui que ela pode testar, né? Que é o que ela vem fazendo didaticamente desde o dia 6 de fevereiro, veja só, quase 2 semanas aí, né? Que o preço bate na média de 9,21 e volta a subir, bate na média de 21 e volta a subir, veja só quantas oportunidades de entrada nas médias aconteceram. Então, por isso que eu estou mencionando para vocês fracionarem, tá? E aí, caso a Ethereum não segure aqui nessa média de 21 períodos, e aí a gente pode colocar um gatilho aqui também, eu não vou colocar um gatilho aqui por conta desse fundo, mas se isso acontecer, ela pode ir ali na média de 100 períodos 4 horas, perto dos 2.500 dólares, porém também menos provável na minha visão, pessoal. Quem começa a se mostrar mais interessante são as moedas da lista 100K que eu vim compartilhando com vocês. Todas as análises, estou reforçando isso daqui, porque depois não vai ter como, né, vocês reclamarem, né, pessoal? Olha só, as moedas todas apontando para cima, com continuação do movimento de alta e ações expressivas, ó, moedas com valorização próximo a 4%, 6%. Olha a Cake hoje, tá? Fazendo uma alta de 6%. Por quê? Porque a dominância do BTC começa a fraquejar e isso vai trazer um impulso forte para essas altcoins. É por isso que eu venho monitorando com vocês aqui. Aliás, eu gostaria de saber gostaria que vocês colocassem no comentário aí se vocês estão conseguindo pegar essas oportunidades nas altcoins, se está achando válido isso, porque senão a gente pode mudar esse viés. Pessoal, ótima noite a todos. Vejo vocês em uma próxima análise.